quero que você olhe para você nessa manhã. Quando eu falo que para você olhar para você, é que você não se preocupe com quem está do seu lado. Ou seja, a mensagem não é para quem está do seu lado. A mensagem não é para alguém fora daqui que precisava ouvir essa palavra. Hoje eu quero que você foca em você. Tudo que a gente for conversar, for ministrar aqui, você olha para você. Se o pensamento sair e falar, ter aquela tentação, fulano deveria ouvir isso aqui. Não caia nessa tentação, mas foca em você, em você. Sabe por que eu estou pedindo isso? Porque o título dessa mensagem é: você pode ser o seu maior inimigo. E se você ficar pensando no outro ou quem está do seu lado, né, a Thaís e Marquinhos, presta atenção, você já começou a sabotagem. Então você olha para você, foca em você, porque você pode ser o seu maior inimigo. E por que eu falo isso? Porque 100% das decisões erradas que você faz tem a sua participação. Pega todas as decisões, escolhas erradas que aconteceram na sua vida. 100% você está metido nela. Você faz parte dela. Você é responsável por elas. 100%. Então, talvez, fazendo uma análise sobre a sua vida, você seja o seu maior inimigo, te bloqueando, te prendendo para coisas acontecerem. Talvez coisas, sonhos que você tem desejado não tenha acontecido por conta de que você tenha sido o seu maior inimigo. Por isso, olha para você, foque em você, naquilo que a gente vai falar. E para isso, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 7. O versículo 26. Mateus capítulo 7, versículo 26. Olha o que Jesus fala a respeito disso que estamos conversando. Mateus 7, 26. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, eu vou compará-lo ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Volta aqui para mim. Você pode ser o seu maior inimigo. Jesus ele fala: aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. Entenda uma coisa, quando Jesus fala isso, aquele que ouve e não pratica, ele não está falando de hipocrisia. Ele não está falando daquela pessoa que fala uma coisa e faz outra. Isso se chama hipocrisia. Isso é um estágio pior do que esse. Pior do que esse. O que Jesus está falando aqui é o seguinte: é algo extremamente perigoso. É a pessoa reconhecer Jesus como o Filho de Deus, é a pessoa ouvir os ensinamentos de Jesus, como a gente ouviu agora há pouco, no momento de dízimos e ofertas, e não praticar. É isso que Jesus está falando. Jesus está falando assim: eu tenho falado tantas coisas, eu tenho ensinado tantas coisas, eu tenho falado para vocês que bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele quebrantado de coração. Esse vai ter o reino dos céus.
Ou seja, aquele que se quebrantar, se humilhar, reconhecer a sua natureza pecaminosa, esse sim vai alcançar essas coisas. Jesus, ele ensina, você precisa ser luz para esse mundo, sal para essa terra. A gente ouve a palavra, a gente recebe a palavra, a gente concorda, mas no momento que a gente precisa aplicar, a gente não pratica. E a gente não consegue ser luz para esse mundo. Muitas vezes a gente leva a escuridão. Às vezes a gente apaga a luz dentro de casa. A mulher traz escuridão. Não é direct ali. O homem apaga a luz. Então Jesus, ele fala, olha, eu estou ensinando, seja a luz. Mas a gente não consegue praticar. No momento chave, a gente faz uma decisão, a gente faz uma escolha contrária àquilo que Jesus ensinou. E qual que é a consequência? Desastrosa. Geralmente é desastrosa quando a gente não segue uma orientação. A gente vem para a igreja, a gente vem para o culto, a gente recebe a palavra, mas durante a semana, quando a gente precisa praticar, a gente não consegue. Não consegue. E como a gente não consegue, Jesus classifica isso, sabe como? Insensato. Ele fala assim, aquele que ouve a minha palavra, meus ensinamentos, mas não coloca em prática. Sabe quem você é? Insensato. E sabe o que significa a palavra insensato? Louco. Olha só quão profundo e quão perigoso isso. Quando a gente não pratica aquilo que Jesus nos ensina, ele está dizendo assim, isso é loucura. É loucura o que você está fazendo, o que você está escolhendo, o que você está decidindo. A gente precisa aplicar aquilo que a gente tem recebido, aquilo que a gente tem aprendido, e de fato colocar em prática, porque senão nada adianta. Não adianta a fé se você não tem obras. As duas coisas precisam caminhar juntas. Por isso eu falo, talvez você seja o maior inimigo que você tem na sua vida. Você está acabando com você. Você tem decidido, escolhido coisas que vai fazer você colher coisas ruins daquilo que você tem plantado. O fato de a pessoa ser insensata, para a gente entender melhor e você se enxergar. A insensatez, ela tem a ver com o nosso estado espiritual e moral, não intelectual. Ou seja, por isso que a gente vê muita gente inteligente, mas rejeitando os ensinamentos de Jesus. Você consegue identificar isso na vida, na mídia? Às vezes você olha uma pessoa tão inteligente, mas ela não recebe os ensinamentos de Jesus. E Jesus classifica essa pessoa, mesmo sendo inteligente, mesmo usando a inteligência dela, às vezes para ajudar pessoas, Jesus classifica essa pessoa como louco. Como louco. É loucura não praticar os ensinamentos de Jesus. É loucura. É muito interessante que, às vezes, quando a pessoa, ela não, isso tem tão efeito, que às vezes a pessoa não
aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas ela pratica o que Jesus ensina, ela colhe coisas boas. Olha o poder das palavras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. É evidente que se ela praticar e colher aqui na terra resultados da sua obediência aos ensinamentos de Jesus, não é suficiente, porque vai chegar um momento que essa loucura por não obedecer aos ensinamentos de Jesus vai separar essa pessoa de Jesus. Então, por isso que Jesus fala, é loucura isso. É loucura não praticar os meus ensinamentos. Você pega pessoas tão inteligentes como Steve Jobs. Tudo que nós fazemos hoje é através do iPhone. A inteligência dele era algo tão extraordinária que ele não era nada. E aí ele senta com um amigo e começa a conversar sobre números e colocar isso na informática, e se cria um aparelho e que muda a vida de todo mundo e se torna uma das empresas maiores que a gente tem hoje, a Apple. Por causa do quê? Da inteligência de um indivíduo. Às vezes eu assisto filme para entender um pouco essa história, né, como curiosidade. Eu falo, nossa, como que um cara consegue criar um negócio desse? E essa inteligência veio através de uma visão. Ele olhou a necessidade de um ser humano e falou assim, ó, todo mundo vai usar um aparelho. E ele criou um produto onde ele colocou uma dependência nas pessoas. Hoje a gente não faz nada sem o telefone. Nós estamos aqui e pessoas no mundo podem estar nos assistindo, como está nesse momento, através do Instagram, por causa desses equipamentos, por causa da inteligência de alguém. Agora, isso não é suficiente para o ser humano. O que traz o resultado eterno é praticar aquilo que Jesus ensina. Então, a insensatez, por mais que a pessoa seja inteligente, ela é considerada louca quando não pratica, quando rejeita os ensinamentos de Jesus. Espero que você esteja captando isso, porque o mundo ele ensina outras coisas. O que chama atenção, o que valoriza o sucesso de uma pessoa é a inteligência dela, não a prática dos ensinamentos morais e espirituais de Jesus. Essa semana estava falando sobre inteligência, né? Jeff Bezos ganha $2.500 por segundo. Agora ele já ganhou 10 mil. $20 mil. $30 mil. Quanto tempo você gasta para ganhar $30 mil? Agora eu já perdi as contas de quanto ele ganhou. Olha a fortuna desse homem. Fruto do quê? Da inteligência, da visão que ele tinha. Agora, com todo respeito, eu admiro a visão que ele tem. Mas Jesus classifica a pessoa que não pratica os ensinamentos dele como insensato. Então percebe que às vezes as pessoas confundem e falam assim, poxa, mas a pessoa é tão inteligente, deixa eu seguir ela. E não segue a Jesus. Não dá para servir dois senhores. Ou você serve a um ou você serve a outro. É assim que a coisa funciona. E por causa dessa insensatez, Jesus fala assim, sabe qual que vai ser a consequência? Você vai edificar uma casa. Olha só, aquele que ouve as minhas palavras, mas não pratica,
eu vou falar quem é essa pessoa. É um insensato, é um maluco, é um louco. Sabe por quê? Porque ele edificou uma casa na areia. Entenda isso. Ele não deixou de edificar uma casa. Aí que está o ponto, e aí que muitas vezes acontece uma confusão mental em nós. Ele está edificando uma casa. Jeff Bezos está edificando uma casa. Mas nós não olhamos a fundação, aonde ele está erguendo essa casa. A gente vê nesses dias muitos prédios caindo. Recentemente em Miami, um prédio caiu. Um prédio bonito, um prédio à beira-mar, pé na areia. Foi edificado esse prédio. Mas em qual fundação esse prédio foi edificado? Ninguém via. Quantas histórias bacanas aconteceram naquela edificação? Quantos aniversários? Quantas festas? Quantos momentos alegres? A casa foi edificada, mas numa fundação errada. Pode demorar, mas ela cai. Ela vai cair. Por isso é importante, Jesus está nos alertando aqui, que o insensato, ele não vai deixar de construir. Ele vai construir também, do mesmo jeito que o sábio vai construir. Só que o sábio, ele vai construir, ele vai valorizar a fundação. Ele vai gastar tempo na fundação para poder erguer. Porque ele é sábio. Ele não está preocupado com a aparência. Ele sabe que Senhor que ele serve. Então ele se preocupa com o fundamento. Agora o louco, o insensato, ele vai construindo, sem se preocupar com a fundação. Uma hora a casa cai, é o que Jesus fala no versículo seguinte. Ele fala, sabe o que vai acontecer? Vai vir a chuva, vai vir as inundações, os ventos vão soprar e vão golpear aquela casa, e ela vai cair, e grande vai ser a sua queda. Você pode ser o seu maior inimigo. Aonde você tem construído a sua casa? Na areia ou na rocha? Na rocha, os ventos vão vir do mesmo jeito, a tempestade vão vir do mesmo jeito, e ninguém está vendo a fundação da rocha. Ela só vai ver quando a tempestade chegar. Enquanto a tempestade não vem, as duas edificações foram erguidas e está indo tudo bem. E muitas vezes essa aqui é mais bonita, a construída na areia é mais bonita, porque a insensatez leva à vaidade, leva a valorizar coisas que não devem ser valorizadas. Mas vai chegar um tempo que, porque não tem fundação, não tem fundamento, a casa vai cair. Como tem acontecido com muitos prédios. E por que Jesus está falando isso, né? Ele usa essa ilustração da tempestade, porque ele relaciona esse momento difícil, de provação, de tempestade, com o julgamento final. Vai vir sobre a pessoa. E a pessoa construiu no quê? A sua vida. Edificou a sua casa, a sua história, a sua vida no quê? A tempestade vai vir. Por isso que Jesus classifica
quem ouve a palavra e não pratica como louco. Porque vai chegar um dia que todos nós seremos julgados. E a casa, por mais bonita e milionária que ela venha a valer, ela vai cair. Ela vai cair. Só vai resistir quem tiver construído na rocha, que é Jesus. Por isso a gente vê muita gente nesse tempo de verão, de sol, num domingo de manhã, não interessado em buscar o Senhor, não interessado em querer aprender sobre Jesus. As pessoas não querem ouvir Jesus, as pessoas querem ir para a mídia social e ouvir uma dica financeira, ou uma dica de como se tornar melhor. Você quer se tornar uma pessoa melhor e de sucesso? Ouve a palavra de Jesus e pratica, porque talvez você seja o seu maior inimigo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 16. A terra de um certo homem rico produziu com abundância. Só estava ganhando dinheiro, só estava prosperando. E ele pensava consigo mesmo, dizendo: o que eu farei, pois não tenho espaço para guardar os meus frutos? Eu estou ganhando tanto dinheiro, eu já comprei tantos imóveis, eu já tenho tanto dinheiro investido, que eu já não sei mais o que fazer. E ele disse para si mesmo: eu vou fazer o seguinte, derrubarei os meus celeiros e edificarei maiores, e ali eu colocarei todos os meus frutos e os meus bens. E eu direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Agora descansa, come, bebe e alegra-te. Olha só, é isso que todo mundo quer. Virar para sua alma e falar assim: agora você tem dinheiro para o resto da sua vida, sua aposentadoria é fantástica, você não tem mais que se preocupar. Agora é só comer, beber, se divertir, ir para Deste, Marobite, fazer festinha, churrasco. Vai curtir. Para isso que você trabalhou a vida toda. Para isso que você edificou a sua casa na areia. Alma, se deleita agora. Você pode ser o seu maior inimigo. Sabe por quê? Porque ele fez esse plano. Ele pensou dessa forma. Ele não praticou as palavras de Jesus. Ele é um exemplo de uma pessoa insensata que construiu a sua casa na areia. Porque no versículo seguinte, Jesus conclui dizendo assim: mas Deus lhe disse: tolo, esta noite te requisitarão tua alma. E de quem serão essas coisas que tu preparaste? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. $330 milhões por dia uma pessoa é capaz de ganhar. Mas o que adianta esse resultado se nessa noite Deus fala assim: essa noite vem para cá que nós vamos conversar, eu tenho um julgamento para traçar na sua vida. Toda essa fortuna ficou para trás, acabou para ele. E agora a eternidade?
Isso é loucura ou não é? Nenhum problema a ser bilionário. Aliás, eu aconselho que sejam. Use o dinheiro como escravo de vocês, não como senhor. Mas é loucura você edificar a sua vida, a sua casa sobre a areia. Porque um dia a tempestade virá e vai cair tudo. Jesus classifica isso como insensato. Use de sabedoria sobre a sua vida. Não permita mais que você seja inimigo de você mesmo, nas suas escolhas, nas suas decisões. E aí eu quero concluir a palavra dessa manhã, voltando lá no texto de Mateus, no capítulo 7, depois que Jesus fala isso. Traz esse alerta, traz esse ensinamento. No versículo 28 e 29, é uma das passagens, na minha opinião, mais impactantes a respeito de Jesus. Porque Jesus, ele começa a falar, né? Ele começa a trazer uma série de ensinamentos. E ele conclui com esse que eu falei para vocês. Voltando no versículo 26, aquele que ouve minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Quando ele termina de trazer esses ensinamentos, e muitos outros anteriores a esse, mas isso aqui resume tudo o que eu tenho ensinado. Você ouviu e você não praticou, você é louco. Aí o texto conclui com algo que eu considero muito impactante na vida de Jesus, que me marca, versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, as pessoas se admiraram da sua doutrina. Elas falaram: uau, que palavra, que sabedoria. E aí eles fazem o seguinte comentário que me impacta: pois ele os ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas. As palavras de Jesus, elas não são conhecimentos humanos simplesmente, mas ela é carregada de uma sabedoria que vem do alto, que o reveste de autoridade. Quando uma pessoa fala em autoridade, é que ela tem total competência para falar sobre aquele assunto. E ela tem convicção de que aquilo é bom, que aquilo funciona. E Jesus tinha essa autoridade quando ele ensinava, quando ele falava. E nessa manhã nós estamos falando debaixo dessa autoridade, porque nós estamos falando as palavras dele. Aquele que ouve as palavras dele e não pratica é maluco, é louco. Porque constrói a sua casa, a sua vida sobre a areia. Porque os momentos difíceis, as tempestades virão e vai derrubar tudo que está sendo construído. Por isso, tome cuidado, porque você pode ser o seu maior inimigo nas decisões e escolhas que você tem tido todos os dias.